Fala galera, nossa aula de hoje é sobre conjunto dos números reais. Nessa aula a gente vai aprender a composição do conjunto dos números reais, a gente vai ver a representação dos números reais na reta numérica, a gente vai fazer também comparação de números reais e a gente vai ver operações com números reais. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, o conjunto dos números reais ele é representado pela letra R, geralmente com esse tracinho a mais aqui do lado, a letra R para representar o conjunto dos números reais. Então, como que a gente vai representar o que vai compor o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais ele vai ser igual a quê? A união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, que foram dois conjuntos que a gente estudou em aulas passadas. Tá? Se você não viu esses dois conjuntos, volta lá, assiste a aula de conjunto dos números racionais, depois assiste a aula de conjunto dos números irracionais, para você entender por quê. O conjunto dos números reais é a união entre eles. Eu vou até colocar aqui o que significa esse símbolo, que é o símbolo de união, tá? Que aí vocês não esquecem isso aqui. Então, é a união entre conjunto dos racionais e conjunto dos números irracionais. E existe uma outra situação também que a gente precisa lembrar, que dentro do conjunto dos números racionais a gente vai ter outros conjuntos, que é o que a gente vai ver. Olha só, o conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Eu vou até colocar o que significa esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui significa está contido, tá? Está contido. Que aí você já sabe. O conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. E assim, dessa mesma forma, o conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto dos números racionais. Então, observa que o conjunto dos números reais ele engloba todos os conjuntos que a gente já estudou até aqui. Todos os conjuntos numéricos que a gente estudou. E a gente vai ver como que eles se relacionam entre si, agora através de um diagrama que vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, vamos lá. Olha só. Só para a gente lembrar aqui, conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? São aqueles números que começam com 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Esse daqui vai ser o conjunto dos números naturais. Se você não assistiu a aula de conjunto dos números naturais, volta lá, assiste a aula de conjunto dos números naturais para você entender as características desse conjunto e dos números que compõem esse conjunto aqui. E aí, continuando, olha só. Aí no conjunto dos números naturais, ele está contido, a gente até verificou, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Quer dizer, então, que bem aqui, ó, eu tenho o conjunto dos números inteiros, tá? Que é representado pela letra Z. Por que ele está contido aqui dentro? Por que o natural está aqui dentro? Porque lembra que o conjunto dos números inteiros vai ser o 0, os números positivos, que é o que compõe a parte de conjunto dos números naturais, e os números inteiros negativos, lá, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim sucessivamente. Observa que o conjunto dos números inteiros ele é infinito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais também é um conjunto infinito. Toda vez que eu acrescento uma unidade, eu vou ter o próximo número positivo inteiro ali para trabalhar com ele. Então, se você também não assistiu a aula de conjunto dos números inteiros, volta lá, assiste a aula de conjunto dos números inteiros para você entender quais são esses números, as características deles e como eles funcionam, tá? E aí, continuando. Então, aqui a gente tem a composição dos números naturais e números inteiros. E esses dois conjuntos, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. E o conjunto dos inteiros ele está contido, esse símbolo aqui de novo, está contido dentro do conjunto dos racionais. Então, vou representar dessa forma. Por quê? Eu vou só separar bem aqui. Eu tenho aqui o conjunto dos números racionais. Vou representar aqui pela letra Q, que é o que representa o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros e os naturais estão dentro dos racionais. Por quê? O que a gente vai lembrar? O conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser representados na forma de fração. E geralmente vai ter como resultado o quê? Pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, exemplo, 0,25, um decimal exato. Pode ser uma dízima periódica, exemplo, 0,333, infinitos lá. Tá? Então, isso daqui vão ser características de conjunto dos números racionais. Detalhe, se você não assistiu a aula de conjunto dos números racionais, volta lá, assiste a aula de conjunto dos números racionais para você entender como que ele funciona, os elementos que tem dentro desse conjunto aqui, para você conseguir compreender melhor o que eu estou explicando agora, tá? Então, essa é a composição que a gente vai ter de naturais, inteiros e racionais. E aí, do outro lado, por que eu separei aqui? Porque do outro lado eu vou ter um outro conjunto numérico que ele não vai ter números que vão fazer parte desses conjuntos. É o conjunto dos números irracionais, representado por essa letra I, com esse tracinho a mais aqui. O que eu vou ter no conjunto dos números irracionais? Eu vou ter o número π,
que é uma dízima não periódica, tá? Se você não sabe o que é dízima não periódica, ou você não assistiu a aula de conjunto dos números irracionais, volta lá, assiste a aula de conjunto dos números irracionais, para você entender quais são esses números, como eles se comportam e como você calcula com eles também. Então, ó, o número π é um deles. Por exemplo, raiz de 2, foi um número, inclusive, que a gente calculou lá. Por que raiz de 2? Ele vai ser uma dízima não periódica. Observa que é completamente diferente dos outros. Nos outros conjuntos eu tenho números inteiros positivos, zero, números inteiros negativos, eu tenho decimal exato e dízima periódica. Aqui eu tenho dízima não periódica. Caso do π, caso do raiz de 2, por exemplo, se fosse 0,35228, e se não tiver repetição nenhuma, é uma dízima não periódica, você vai ter então o que a gente chama de número irracional. E aí, para a gente entender, para a gente fechar essa parte aqui, a junção de todos eles é o que caracteriza para a gente o conjunto dos números reais. Então, os números reais é a junção de tudo isso. Eu só preciso entender que existe uma relação entre esses conjuntos. Os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais, os irracionais são a parte, mas tudo isso compõe o conjunto dos números reais. Tá? E aí, a partir daqui, a gente vai para o quê? Para a representação na reta numérica. A gente vai ver como é que faz a representação dos números reais na reta numérica. Agora que a gente sabe que os números reais ele é composto por todos esses conjuntos numéricos que a gente viu, a gente vai organizar aqui a reta numérica. Olha lá, a reta numérica, a gente faz ela normalmente, como a gente já fez em todas as outras aulas anteriores, coloca o zero no meio, para o lado direito dos números positivos, para o lado esquerdo dos números negativos, começando a contagem do zero. Então, zero, 1, 2, 3, 4, e assim vai embora até o infinito, quantos você precisar colocar para representar. Lado negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e vai embora também até o menos infinito, quantos você precisar representar. A gente parou aqui nessa parte porque aqui a gente vai representar outros números. Observa o seguinte, 0, 1, 2, 3, 4, isso aqui são números naturais, tá? Quando eu venho para a parte negativa, eu já tenho parte que é números inteiros, apesar dos números naturais serem inteiros, que a gente já viu ainda agora. Então, aqui embaixo eu tenho só números inteiros. Tem a parte natural, tem a parte inteira. E aí a gente vai ver o que a gente tem aqui para cima. Observa que agora, na reta numérica, a gente tem outros números também que vão compor. Exemplo, olha só, raiz de 2, π, aqui que são números irracionais. Eu tenho aqui, ó, menos raiz de 2, que está para o lado negativo, né? Aqui eu tenho menos raiz de 15, que são números irracionais. Outros que eu vou ter, ó, menos 2,54 com esse tracinho em cima. Lembra que esse tracinho em cima vai representar para a gente que esse número é uma dízima periódica e o número que está embaixo desse traço, ele é, no caso, o período. O que isso quer dizer? Ele é o valor que vai se repetir infinitas vezes, tá? Então, isso aqui é uma dízima periódica, então é um número racional, tá? Olha aqui, a gente tem uma fração que é um número racional, é um número negativo, mas ele é racional. E aí a gente vai ter lá 3,777. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? A gente está vendo aqui que o 7 vai se repetir infinitas vezes, então a gente tem um período, que é o 7. O período é o valor que se repete infinitas vezes. E isso aqui vai caracterizar para a gente um número racional. Então observa que agora a gente tem todo esse aglomerado de conjuntos numéricos para a gente representar na reta numérica. Ou seja, agora a gente trabalha com todos esses números. E aí o que a gente faz agora com esses números? Eles vão servir para a gente fazer comparações. A gente vai fazer comparações com números reais, tá? E aí eu só preciso lembrar o seguinte, eu coloquei só uma reta com a letra A e letra B. Por quê? No lugar da letra A, eu vou ter a representação de um número real. No lugar da letra B, outro número real. O que eu preciso lembrar que é regra para a gente identificar quando um número é maior que o outro, para a gente poder fazer a comparação? É quem está mais para a direita é maior, quem está mais para a esquerda é menor, independente dele ser natural, inteiro, racional ou irracional, tá? Isso serve para todos os conjuntos. Então, olha só, nesse caso aqui, a gente tem duas formas de representar a comparação entre o A e o B. Lembrando que o A vai ser um número real, o B vai ser outro número real também. Como é que a gente faz a comparação? É só observar o seguinte, o B não está mais para a direita, o A está mais para a esquerda, então já sei que o B é maior, o A é menor. Como que eu posso representar isso? Se eu colocar primeiro o A e depois o B, observa que o A está para a esquerda, então o A é menor que o B, tá? Ah, mas e se eu colocar primeiro o B, depois o A? O B não está mais para a direita, ele é maior? Então eu vou colocar aqui B é maior que A. Qual é o segredo aqui? Observa o seguinte, o menor número sempre fica para o lado da ponta do sinal e o maior número fica para o lado da abertura do sinal. Olha só, nessa primeira representação o A está para o lado da ponta. E aí ó, o B está para o lado da abertura, tá? Aí é que eu estou dizendo que A é menor que B.
Mas quando eu vou para a segunda representação, está do mesmo jeito. Olha, o B está do lado da abertura, igual estava lá, e o A está para o lado da ponta. O que é que muda, professor? É que eu só inverti a posição das letras. Se você inverter a posição das letras, você precisa inverter a posição do sinal também. Para quê? Para que você mantenha a mesma informação. Ou seja, o que eu coloquei aqui em cima e o que eu coloquei aqui embaixo é a mesma coisa. Eu estou querendo dizer que o B é maior que o A ou que o A é menor que o B. É a mesma coisa, tá? Aí só para vocês lembrarem dos símbolos comparadores, né? Esse símbolo significa que menor que, vou colocar aqui para vocês não esquecerem, e esse outro símbolo aqui é o símbolo maior que, tá? Só para a gente não esquecer. Então aqui a gente consegue fazer a comparação. Eu não coloquei números, por quê? Porque isso aqui vai servir para qualquer número real. Pode ser ele um número inteiro, um número natural, pode ser um número racional ou um número irracional. Você vai utilizar o mesmo critério de comparação. Quem está mais para a direita é maior, quem está mais para a esquerda é menor. É só isso, tá? E a gente vai para a parte de operações com números reais. Eu também não coloquei números aqui para a gente identificar. Por quê? O que acontece? A gente só precisa saber que a gente vai poder fazer soma entre esses números reais, independente de ser número natural, com número inteiro, ou com número racional ou irracional. Eu consigo fazer a soma, eu vou ter como resultado um número real, tá? Ou seja, esse resultado ele vai pertencer ao conjunto dos números reais. Da mesma forma, eu vou conseguir fazer subtração entre números reais. O resultado ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, tá? Esse símbolo aqui, ele parece uma letra E, é o símbolo de pertence, tá? Vou até colocar aqui, pertence, para vocês não esquecerem também. É um símbolo de pertence, tá? Símbolo de pertence. A gente vai fazer também multiplicação entre números reais. Eu fazendo a multiplicação entre números reais, eu vou ter um resultado que pertence ao conjunto dos números reais, tá? Se eu fizer a divisão entre dois números reais, o resultado pertence ao conjunto dos números reais. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a partir do momento que agora a gente conhece o conjunto dos números reais, a gente vai fazer adição, subtração, multiplicação e divisão com esses números. E a gente vai ter como resultado números reais também. Por quê? Porque a gente está trabalhando a partir de agora com números reais. E esses números reais envolvem todos os conjuntos que a gente estudou até aqui. Números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais, tá? Tudo isso compõe o conjunto dos números reais. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!